Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se eu te dissesse que um mangá relativamente simples, com apenas 23 volumes e uma história clássica de caçadores contra demônios, conseguiu superar gigantes históricos como Naruto Bleach e até quebrar recordes mundiais de bilheteria, você acreditaria? Pois é, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba não é apenas um anime de sucesso. Ele se tornou um dos maiores fenômenos da cultura pop do século XXI. Estamos falando de uma franquia que vendeu mais de 260 milhões de cópias ao redor do mundo. Arrecadou centenas de milhões de dólares nos cinemas e transformou um mangá aparentemente tradicional em uma verdadeira máquina de emocionar multidões e gerar bilhões. Mas, afinal, como uma história tão simples conseguiu conquistar o planeta inteiro? No vídeo de hoje, vamos analisar os números astronômicos, a revolução visual do estúdio Ufotable e os elementos narrativos que fizeram de Demon Slayer um fenômeno sem precedentes. E eu já adianto, os dados são tão impressionantes que parecem inacreditáveis. Para entender o tamanho desse sucesso, precisamos começar pelo mangá. Com apenas 23 volumes, a obra criada por Koyoharu Gotoji ultrapassou a marca de 260 milhões de cópias vendidas mundialmente. Para colocar isso em perspectiva, Bleach precisou de 74 volumes para superar 130 milhões de cópias. Naruto levou 72 volumes para alcançar números que Demon Slayer conseguiu ultrapassar em uma fração desse tamanho. Ou seja, em menos de um terço da extensão de seus concorrentes, Demon Slayer alcançou resultados históricos. E nos cinemas, o impacto foi ainda mais impressionante. Em 2020, em plena pandemia global, Demon Slayer Mugen Train arrecadou mais de 500 milhões de dólares e se tornou a maior bilheteria do mundo naquele ano, superando inclusive grandes produções de Hollywood. O filme também se consolidou como um dos animes mais lucrativos de todos os tempos. Mas o fenômeno não parou por aí. Com o arco final levado às telonas, Demon Slayer Castelo Infinito voltou a quebrar recordes e demonstrou que a franquia continua mobilizando milhões de fãs em todo o planeta. Então surge a pergunta inevitável: o que explica um sucesso tão gigantesco? A resposta começa com um nome: Ufotable. Antes da adaptação para anime, o mangá já tinha seus admiradores, mas estava longe de ser um fenômeno global. Tudo mudou em 2019. A Ufotable elevou o material original a um nível raramente visto na indústria. O estúdio combinou animação 2D desenhada à mão com cenários tridimensionais extremamente detalhados, criando batalhas visualmente deslumbrantes. Em nenhum momento simboliza melhor essa revolução do que o lendário episódio 19 da primeira temporada. Na luta entre Tanjiro Kamado e Rui, a técnica Hinokami Kagura transformou uma batalha emocionante em um verdadeiro espetáculo artístico. Quando esse episódio foi ao ar, a internet simplesmente explodiu. Milhões de pessoas passaram a comentar sobre o anime, e Demon Slayer deixou de ser apenas mais uma adaptação para se tornar um evento cultural global. Mas a animação espetacular sozinha não explica tudo. O verdadeiro segredo está na simplicidade e na eficiência da história. Demon Slayer não tenta reinventar o gênero shonen. Pelo contrário, ele utiliza elementos clássicos, mas executa cada um deles com enorme competência. A missão é clara desde o primeiro episódio. Tanjiro precisa salvar sua irmã Nezuko Kamado e encontrar uma forma de torná-la humana novamente. Não existem dezenas de objetivos paralelos ou arcos excessivamente longos. A narrativa é direta, emocional e extremamente focada. E no centro de tudo está Tanjiro, um protagonista profundamente empático. Diferente de muitos heróis que lutam por ambição ou poder, Tanjiro combate para proteger sua família e aliviar o sofrimento dos outros. Mesmo ao derrotar os demônios, ele reconhece que muitos deles foram vítimas de tragédias devastadoras. Essa humanidade cria uma conexão imediata com o público e torna cada batalha muito mais emocionante. Outro fator decisivo foi a estratégia de lançamento. Em vez de produzir filmes paralelos sem impacto na história principal, Demon Slayer transformou seus arcos canônicos em grandes eventos cinematográficos. Quem quisesse acompanhar a narrativa precisava assistir aos filmes. Isso transformou cada estreia em um acontecimento global, reunindo milhões de fãs em uma experiência coletiva que ultrapassou as fronteiras do universo otaku. No final das contas, Demon Slayer se tornou esse fenômeno porque reuniu uma narrativa simples e poderosa, personagens profundamente humanos, uma animação de altíssimo nível e uma estratégia de mercado extremamente inteligente.
A obra de Koyoharu Gotuji provou que, quando todos esses elementos trabalham em perfeita harmonia, o resultado pode superar até mesmo os maiores gigantes da indústria. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Demon Slayer merece todo esse sucesso? Ou o verdadeiro responsável por esse fenômeno é o trabalho extraordinário da Ufotable? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Clique no botão de gostei para apoiar o canal e inscreva-se para não perder os próximos vídeos sobre o universo dos animes. Muito obrigado por assistir e até a próxima.